Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira. Iremos dar início à principal disciplina do curso de teologia, denominada de Cristologia, que é o estudo sistemático acerca de Jesus Cristo. Este é o principal personagem do cristianismo e a razão da nossa fé, da nossa esperança, a causa, o motivo da nossa salvação. Este termo Jesus Cristo é composto pelo nome próprio Jesus e pelo título Cristo. Daí Jesus Cristo, que se tornou uma espécie de nome composto. O nome Jesus vem do grego Jesus, que corresponde ao hebraico ou aramaico Yeshua, que significa Yahvé é salvação. O nome Jesus ou Jesus foi denominado por instruções divinas dadas ao pai de Jesus, chamado José, conforme Mateus capítulo 1, versículo 21, ou a sua mãe, Lucas capítulo 1, versículo 31. Em Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz: ela, Maria, dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vejamos, aqui está a designação de um nome dado por orientação divina, e aqui também está a missão de Jesus, que é de salvar o povo de seu pecado. O historiador Flávio Joséfo foi um judeu. Em seus escritos, aquele denominado de História dos Hebreus, um mormaço, que tem aqui na minha biblioteca, aponta a existência de 19 pessoas com o nome de Jesus. Isso ele apresenta em seus escritos. E cerca da metade era da mesma época de Jesus Cristo. Então, na época de Jesus, havia aproximadamente de 8 a 9 Jesus. É por isso que nos evangelhos os autores identificam Jesus, as pessoas identificavam Jesus como Jesus de Nazaré ou como Jesus, filho de José, para diferenciar de outros nomes de outras pessoas que tinham o nome de Jesus. Em Colossenses, por exemplo, capítulo 4, versículo 11, é mencionado um cristão judeu denominado de Jesus o Justo, que não era Jesus Cristo. Já o título Cristo vem do grego Christos, que corresponde ao hebraico Machia, que significa ungido. Yeshua Machia. Jesus Cristo é ungido. Jesus Cristo é o Messias. Ou Jesus Cristo é o Salvador. Yeshua Machia. Com esse nome, os cristãos confessavam a fé na messianidade de Jesus Cristo. Isto é, que Jesus Cristo é o ungido e, portanto, Salvador do mundo. Esse era um elemento tão central na pregação dos seguidores de Jesus que logo eles começaram a ser conhecidos por cristãos, isto é, seguidores ou servos de Cristo. Em Atos 9, os do caminho, era assim denominado aqueles que seguiam Jesus, ou o movimento de Jesus, ou a seita dos nazarenos, e assim por diante, foram chamados pela primeira vez de cristãos, isto em Antioquia, Síria. No século II, por exemplo, o governador pagão Plínio escreveu uma carta afirmando que os cristãos reuniam-se todo o domingo para cantar hinos a quem? A Cristo, a
Christos, como Deus. Então, Jesus Cristo, na adoração da igreja primitiva, já era considerado como Deus, que a gente vai entrar em detalhes na próxima aula e assim por diante. O Antigo Testamento refere-se ao Messias, ao ungido de Deus, ou ao ungido de Javé, conforme Salmos 84, como fundamento da esperança messiânica. Esse termo Jesus Cristo foi uma expressão usada primeiramente pela comunidade de Jerusalém para confessar que Jesus de Nazaré era o Messias prometido para realizar as esperanças de salvação de Israel, conforme Atos 2, versículo 36. Isso tornou-se o ponto alto, né? Motivo principal, o clímax da discórdia entre os líderes religiosos judaico tradicional e os do movimento de Jesus. Pois os cristãos afirmavam que Jesus de Nazaré, que os judeus haviam entregado aos romanos e a quem a estes haviam crucificado, era o tão esperado Messias. E isso se tornou um escândalo para os judeus tradicionais, ou os judeus ortodoxos, pois havia uma esperança dos judeus, conforme de que o Messias, né, seria um guerreiro que libertaria a nação de Israel da opressão das nações estrangeiras, né? Então havia uma expectativa muito grande em relação à chegada deste Salvador, deste imponente Salvador que viria com vestes reais, montado em seu cavalo, um rei majestoso da descendência de Davi, que libertaria a nação de Israel da opressão, do domínio de nações estrangeiras. E este Jesus, que nasceu em uma gruta simples de Belém, em uma pequena manjedoura ou um estábulo em Belém, uma província romana lá da Judéia, não correspondia à expectativa dos judeus. Ainda mais um Jesus que morreu na cruz. Um Jesus que passou por todas as humilhações e privações. Não era esse tipo de esperança que os judeus tradicionais depositavam no Messias. Não era essa a expectativa. Por isso, rendeu muitos conflitos, né? Mas a gente vai entrar em detalhes na última videoaula referente a essa expectativa judaica. Entraremos em detalhes sobre isso, tá? Agora, em relação sobre as fontes de onde podemos conhecer a vida e obra de Jesus, onde encontramos a história de Jesus e assim por diante. Então, embora Jesus tenha sido citado por 3 historiadores romanos, a saber, Suetônio, Tácito e Flávio Joséfo, né? As únicas fontes sobre a vida e a doutrina e obra de Jesus são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos outros escritos do Novo Testamento, Jesus ocupa um lugar central, obviamente, mas eles não acrescentam detalhes aos dados já relatados pelos evangelistas, né? Agora, quais foram os objetivos ou o objetivo dos evangelistas narrarem a história de Jesus? O objetivo dos autores, dos evangelistas no Novo Testamento, não era apresentar uma biografia histórica sobre a vida e obra de Jesus.
não tinham este evangelho, não tinha uma pretensão de colocar todos os detalhes da vida de Jesus. É tanto que nos evangelhos não tem um relato da infância de Jesus, né? Então não é um livro histórico conhecido atualmente com riquezas de detalhes históricas e assim por diante. O objetivo desses evangelistas era apresentar o Cristo da fé, para demonstrar que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E nesse sentido, a fé daqueles e daquelas que depositaram a esperança em Cristo não seria frustrada, mas pelo contrário, seria recompensada, principalmente com a sua volta, com o seu retorno magistral. Agora, a respeito de sua vida e obra, os evangelhos, cada qual à sua maneira, relata sobre a vida e obra de Jesus. Então Jesus, ele nasceu em uma pequena manjedoura em Belém, na Judéia, né? Porém, não se pode calcular com segurança a data de seu nascimento e morte. Mateus capítulo 2, por exemplo, situa o nascimento de Jesus antes da morte de Herodes, isto é, em 4 a.C. Desse modo, é provável que sua vida deve ter sido desenvolvida quase completamente entre a morte de Herodes, isto é, 4 antes de Cristo, e o ano 30 depois de Cristo. Isto é, Jesus nasceu provavelmente em 4 antes de Cristo. Como assim? Né? É questão de calendário, questão de que naquela época não era tão preciso assim os calendários, e aí deu esta divergência, né? Esses contrastes, né? Então até hoje não sabemos. E também tem pessoas que não comemoram o Natal por não saber a data exata do nascimento de Cristo, mas 25 de dezembro é uma data referencial e não é uma data exata do nascimento de Cristo. Então os 3 evangelhos sinóticos, né, esses evangelhos semelhantes, porque João, esses 3 sinóticos são semelhantes, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, pois João difere um pouco desses 3 evangelhos sinóticos, né, apresenta um roteiro comum da vida pública de Jesus, né? Isto é, conta-se o batismo de Jesus, a tentação lá no deserto, a pregação na Galileia, a viagem a Jerusalém, um breve ministério em Jerusalém e a sua paixão, morte e ressurreição. Então, estes são os roteiros narrativos em comum nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, tá? Então esta foi a proposta desta breve videoaula. Na próxima, ou seja, na videoaula 2, refletiremos sobre os títulos cristológicos de Jesus, né? Então, Jesus tinha vários títulos. E aí, na aula 3, discorreremos sobre a cristologia na igreja primitiva até o concílio de Calcedônio, né, 451. E na última aula, a aula 4, refletiremos sobre o messianismo no Antigo Testamento e a chegada do Messias, o Cristo. Então que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fica com Deus.